Mas, da sua opinião, Aham. o que aconteceu com o endividamento dos estados ao ponto deles estarem de novo à beira da falência? Olha, traçando rapidamente um panorama, esse endividamento dos estados começa na década de 70, de forma obscura. Nós analisamos todas as resoluções do Senado Federal que autorizaram o endividamento externo nessa época. A maioria das resoluções sequer identificam quem era o agente credor. Não há a menor transparência sequer sobre quem estava emprestando e também para que se destinava o recurso. Na década de 90, essas dívidas tiveram um crescimento absurdo, impactadas pela política monetária nacional, de juros elevadíssimos, que impactou fortemente nas finanças dos estados. Nesse quadro, a dívida dos estados estava elevada. Houve também imposição para a privatização dos bancos estaduais. E como é que se deu essa privatização? Quem comprou levou os edifícios, os equipamentos, os créditos a receber, o dinheiro em caixa, etc. Mas o passivo desses bancos foi somado à dívida de cada estado. Ao todo, o valor refinanciado na época, retificado, cerca de 112 bilhões de reais, 55% desse montante refinanciado era correspondente a passivo dos bancos estaduais. Então, que passivo era esse? Poderiam ser dívidas privadas. Não há devida transparência. A partir daí, esse bolo inflado pelo passivo dos bancos, que foram ou não privatizados, os passivos foram transferidos, esse bolo sofreu impacto de condições abusivas, de atualização monetária automática, mensal, cumulativa, pelo IGPDI, que é o maior índice. Então, não existia mais correção monetária, estávamos lá no início do Plano Real, mas para o setor financeiro nunca deixou de existir. Então, tinha atualização monetária mensal cumulativa pelo IGPDI, acrescida de juros, que variavam de 6% a 9%. Isso aí fez a dívida explodir, apesar dos pagamentos. Os estados pagaram religiosamente, tanto é que se não pagassem, a União cortaria o fundo de participação dos estados. Então eles pagaram. Mesmo assim, essa dívida cresceu como uma bola de neve. Os estados ficaram tão impactados que vários chegaram ao absurdo de contrair dívidas externas para pagar para a União. Devidamente autorizadas pelo governo federal. Devidamente autorizadas pelo Tesouro. Aliás, até avalista, e pelo Senado também. Porque iludidos de que um empréstimo externo ficaria mais barato. Só que o dólar subiu e isso também se transformou num fator de impacto para os estados. Chegamos numa situação insustentável. O que tem que acontecer? Que tem que ser revista. Na nossa opinião, esse refinanciamento feito pela União, veja bem, estamos falando de entes federados. Não é possível alguém morar em Minas Gerais e não morar no Brasil. Essa divisão, União, Estados e Municípios, ela é meramente organizativa, administrativa. Na realidade, não existe essa divisão. Então, quando a União refinancia essa dívida, ela não deveria cobrar juros. Esse princípio que impede que entes federados cobrem tributos um do outro, deveria reger também a cobrança de juros. Esses juros também não são necessários para o superávit do governo federal. Ele conta com isso, né? Conta com isso porque também a administração da dívida federal é um escândalo, né, de juros abusivos. Então, se estamos falando entre entes federados, não deveria haver isso. E no caso da dívida federal também não deveria. Essa taxa de juros abusiva teria que ser revista. Agora, o que se argumenta é que o governo começou a permitir que os estados se endividassem externamente, porque constatou que a crise fez a arrecadação cair e ele não conseguiria mais se manter em dia. Então, digamos, a crise, que também é a consequência de uma gestão do governo federal, deveria provocar um amaciamento nessa negociação da dívida? Não, com certeza. Toda a vida, essa política monetária federal sempre impactou
aí no andamento das finanças dos entes. Então, há uma responsabilidade imensa do governo federal em relação ao que está acontecendo nos estados. E o mais grave é que todo esse quadro, aqui chegamos, depois de todo esse rápido panorama, trouxe os estados a uma condição de dificuldades de se autofinanciarem, que está abrindo espaço para esquemas financeiros extremamente nocivos e com altos indícios de extrema ilegalidade. Como, por exemplo, estão sendo criadas empresas, sociedades anônimas, do tipo sociedade de propósito específico. Esse tipo de entidade trazida pela última alteração do Código Civil, essas empresas podem surgir, elas existem para aquele propósito específico, depois elas podem desaparecer. Elas estão sendo criadas e elas emitem papéis, debêntures, oferecendo taxas de juros abusivas. Por exemplo, no caso de Belo Horizonte, PPH Ativos S.A. Essa empresa emitiu debêntures oferecendo pagar juros calculados pelo IPCA mais 11%. Mas isso com a prefeitura por trás? Veja bem, o município de Belo Horizonte entra apenas oferecendo garantias para essas debêntures. E que garantias são essas? Créditos tributários a receber e outros créditos que compõem a dívida ativa do município. Mas isso não é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal? É vedado e mais. No momento em que essa empresa emite esses papéis com garantia pública, isso já é uma dívida pública. Isso já é uma operação de crédito com responsabilidade do ente público. E ninguém tomou nenhuma providência até agora? O Tribunal de Contas já foi, Tribunal de Contas da União, já foi provocado, já está estudando esse assunto, mas nós entendemos que isso é gravíssimo. E já se sabe qual é o montante de emissões dessas debêntures no Brasil inteiro em relação a essa dívida? Não, porque esse esquema foi um esquema instigado por consultorias privadas, sem transparência. Elas vão em vários estados e municípios. Essa consultoria conta com assessor do FMI. Esse tipo de coisa nós estamos descobrindo até com um certo grau de dificuldade, porque não é um processo transparente. O banco que atua para auxiliar esse processo de emissão de debêntures, em geral, compra todas as debêntures, porque é um negócio excelente, não é? Mas com risco alto de calote, né? Mas depois, o que acontece? Municípios e estados quebrados? Mas aí são dois tipos de debêntures. As debêntures que eles consideram sênior, que são daqueles créditos líquidos e certos, por exemplo, decorrentes de parcelamento, etc. Esses já têm dívida confessada e tem grande chance de serem arrecadados. Esses ficam com os investidores. Aquela outra parte maior da dívida ativa, que talvez nem venha a ser arrecadada ou com alto risco de inadimplência, esse acaba voltando para a própria Secretaria de Fazenda, como nós vimos no caso de São Paulo, do estado de São Paulo. Esses títulos voltam e depois esses papéis podem ainda se desaguar em fundos de pensão. Então, no fim da história, mais dívida no futuro. Os entes públicos ficarão com a dívida. E uma dívida caríssima, porque essas debêntures estão sendo vendidas com remuneração abusiva. E os investidores ficarão com a parte boa, resgatada e com os rendimentos elevados. E esses papéis ainda podem ser desaguados para fundos de pensão, comprometendo a aposentadoria de trabalhadores. Há estados também que estão usando o dinheiro dos depósitos judiciais entre terceiros. Isso também não é alguma coisa que lá adiante vai virar dívida líquida certa e não paga? Evidente, porque se essa ação judicial for ganha,
como que esse valor vai ser pago? Vai haver autorização para emitir dívida para isso? Ou vamos cortar mais gastos sociais para pagar? Então, todo esse processo tem a ver com a financiarização, com a desregulamentação do sistema financeiro, permitindo criação desses negócios que acabam depois nos cofres públicos e nos fundos de pensão dos trabalhadores. É um risco muito grande, foi o que nós vimos na Europa. Eu tive a oportunidade de atuar na auditoria da dívida grega. A maior credora da Grécia é uma empresa, EFSF, localizada em Luxemburgo, paraíso fiscal. Essa empresa é uma sociedade de propósito específico, é uma SA. Ela emitiu papéis com garantia dos países europeus. Esses papéis foram emprestados para a Grécia, para Portugal e para a Irlanda. De que forma? Eles têm garantia. Então, eles entram no Banco Central grego, por exemplo, o Banco Central já registra a dívida. A partir daí, eles vão para um fundo privado na Grécia. Esse fundo privado faz a troca desses papéis que têm garantia dos países com papéis podres em poder dos bancos. Os bancos foram salvos. E a Grécia ficou com a dívida, com papel podre, não recebeu €1 em moeda real, mas está lá com uma dívida enorme, tendo que pagar as custas de muitas vidas e de toda a estrutura de Estado que está sendo privatizada. Emissores de dívida são os responsáveis, né? Olha, para nós já está muito claro que o instrumento do endividamento público está sendo usado como um esquema em favor do sistema financeiro mundial. Esse processo não é só brasileiro, ele é supragovernamental, suprapartidário e ele é mundial. Isso tem que ser revisto. E a ferramenta para rever isso é uma auditoria. E não é qualquer auditoria, é uma auditoria com participação da sociedade civil. Viu? Essa frase